Graça e paz, bom dia. Gostaria de compartilhar com mais um texto o seguinte tema: a Igreja dos Sonhos de Jesus. O texto se encontra lá, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou coluna e firmeza da verdade. Alguém disse certa vez que Jesus teve um sonho. Ele sonhou com uma igreja triunfante, uma igreja que fosse a comunidade da redenção, a comunidade do amor, a comunidade profética, comunidade de pessoas adoradoras, a comunidade que encarna e vive a alegria, uma igreja vibrante e triunfante ou vitoriosa. Ele comissionou 12 pessoas com histórico diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes. Primeiro, seus apóstolos, homens acuados, perseguidos, pessoas comuns, na sua maioria, pessoas simples do povo, pescadores, mas com uma alegria enorme no coração de fazer a vontade de Deus. O que é a igreja? Igreja é a assembleia solene, é a comunidade dos salvos. Igreja vem da palavra grega chamada eclesia, ou de uma raiz grega ekalen, quer dizer chamado. Então, igreja são os chamados para fora, ou no dizer de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo da Segunda Guerra Mundial, é a comunidade dos santos. Jesus sonhou com pessoas que fossem canais da graça de Deus para libertar. Pessoas de coragem, intrepidez, ousadia, que proclamasse as verdades de salvação e estendesse o reino de Deus aqui na terra. Jesus sonhou com uma igreja que desse continuidade à sua missão de resgate da humanidade para o amor do Pai. Então Jesus sonhou com, em primeiro lugar, uma comunidade de redenção. Pessoas que proclamassem, que fossem atalaias, pregadoras, uma igreja missionária que pregasse o evangelho, que fosse atalaia, missionária, que levasse a palavra de Deus, o reino de Deus, a vontade, o querer do Senhor, Deus para o mundo. Ou seja, segundo Robert Daly, no seu livro A Igreja dos Sonhos de Jesus, é uma comunidade de remidos para remir. Jesus estava disposto a pagar o preço e morrer pela igreja, e ele agora, por todos nós, e ele agora sonha com igrejas que fossem canais de redenção e salvação para as nações. A principal característica ou função da igreja é adorar a Deus e proclamar o ano aceitável
do Senhor. Segundo lugar, Jesus sonhou com uma comunidade de amor. Amor ágape, o amor divino. Jesus sonhou com uma comunidade que reproduzisse a essência do seu próprio ser, o amor. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. O próprio Jesus disse isso, que nós cristãos, ou a igreja do Senhor, seria conhecida, ou seríamos conhecidos, se nós nutríssemos de amor uns para com os outros. Em terceiro lugar, Jesus sonhou com uma igreja que seria a comunidade profética, que tinha voz profética, ou seja, porta-voz da palavra de Deus, como no Velho Testamento, existiam os atalaias, que eram mensageiros do governo, mensageiros do povo, para alertar contra um perigo iminente. Jesus sonhou com uma igreja que encarnasse e proclamasse a verdade, do mesmo modo como ele o fez, vivendo diariamente no meio de uma humanidade depravada, recebendo de todos os lados uma carga de emoções e informações devastadora da moral e da ética cristã. Em meio a essa podridão, esse pecado, Jesus comissiona e sonha com uma igreja que se levanta como voz profética para este mundo, proclamando as verdades de salvação. Ou seja, Jesus sonhou que a sua igreja fosse uma comunidade de redenção e uma comunidade missionária. Terceiro lugar, Jesus sonhou com uma comunidade, que a igreja fosse uma comunidade triunfante, vitoriosa em todas as dimensões e facetas da sua vida. Ele diz a um grupo de 12 homens, acuados, assustados, com medo, alguns com dúvida, que eram os apóstolos. Ele deu uma ordem: fazei discípulos por todas as nações, proclamem o meu evangelho, a boa nova, a boa notícia, as verdades de salvação. Em quarto lugar, Jesus sonhou com a igreja que fosse uma comunhão de verdadeiros adoradores. Uma das principais prerrogativas do crente, da igreja, é adorar, é louvar, é cultuar a Deus. Jesus sonhou com uma igreja que fosse uma comunidade de resposta à busca do Pai por adoradores que adorassem em espírito e em verdade, que rendesse as suas almas, que se derramasse diante de Deus, que restaurasse a busca pelo verdadeiro Deus e pela verdadeira adoração a Deus. Em quinto lugar, Jesus sonhou com a igreja, com a comunidade, fosse marcada pela alegria. Jesus sonhou com uma igreja que, como os anjos, na aparição aos pastores lá em Belém, no nascimento de Jesus, proclamasse as boas novas de grande alegria para todo o povo. Ou seja, evangelho é boa nova, evangelion, notícia alegre, notícia
feliz. Boa nova. Pela certeza de que seus nomes estariam escritos no livro da vida. Eles eram alegres pela alegria de Jesus, porque ele via almas salvas. E eles eram alegres pelo fato de poderem glorificar a Deus com as suas vidas, até mesmo com o sofrimento por amor a Jesus. Qual seria a verdadeira missão da igreja? Evangelização, proclamação das boas novas. A igreja é o esteio ou baluarte da verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Esta verdade, que é o baluarte, que é o esteio e coluna da igreja, é Jesus. Jesus sonhou com a igreja que encarnasse a sua missão de proclamar as boas novas de salvação aos perdidos, aos não convertidos. A igreja, na sua missão proclamadora, evangelizadora, ela deve voltar o seu olhar para o mundo e achar ali no mundo objeto da sua missão, que ganhar, alcançar almas para a glória de Deus Pai. Jesus disse em João 17, na sua oração intercessória, ele disse: assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Há duas coisas que nós somos comissionados ou enviados ao mundo. Somos enviados no caráter de Cristo. Santidade, obediência, abnegação, esvaziamento, humildade, simplicidade, amor, misericórdia. É por eles que eu santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus quer que a igreja seja santificada na pessoa dele, na verdade que é Jesus. Deus nos dá o preparo, o desafio, e cabe a nós, como igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, desempenhar esta missão de proclamar o ano aceitável do Senhor. A igreja tem várias funções, e dentro deste sonho de Jesus, segundo o livro de Robert Daly, tem a função koinonia, isto é, comunhão, unidade, fraternidade, mutualidade. Tem a sua função, em segundo lugar, missiológica, evangelizadora, proclamadora das verdades de salvação do reino de Deus. Tem a sua função escatológica, ou seja, ela deve encarnar como atalaia de Deus, avisar acerca da volta de Jesus, que ele vai vir um dia julgar as nações, os indivíduos, e buscar a sua noiva, a sua igreja, para morar com ele durante toda a eternidade no céu. E a igreja também tem a sua função diaconal. O que é isso? Serviço. A igreja é um dos sonhos de Jesus, é uma comunidade de remidos para remir, de salvos para salvar e de servos para servir.
ou seja, estender o braço da misericórdia, da solidariedade, dar pão aos famintos, água aos sedentos, vestir os nus, os mendigos, aqueles que estão jazendo nas trevas, neste mundo, na miséria, ajudar essas pessoas, chegar junto dessas pessoas, como diz Isaías 61, o Senhor me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, óleo em vez de cinza, a fim que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, verso 1. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e contritos de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A igreja dos sonhos de Jesus, ela deve viver e encarnar Isaías 61:1. O Senhor comissionou a igreja, escolheu, designou, nomeou, ungiu a mim, a você, a todos nós, como igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, para proclamar as boas novas de salvação e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que Deus nos ajude nesta missão. Amém.